Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal, é um prazer enorme ter você aqui comigo mais uma vez. Pessoal, hoje eu gostaria então de comentar sobre Uma Noite Alucinante 3, Army of Darkness, filme de 1992, dirigido e escrito por Sam Raimi, no caso a continuação de Evil Dead 2, e é o terceiro filme dessa trilogia original dirigida pelo Sam Raimi. Aqui, claro, a gente tem um diferencial em relação aos dois últimos filmes. Aqui o terror é deixado um pouco de lado e aqui você tem um foco maior na aventura. Bom, o que acontece? O filme saiu desse terror de baixo orçamento, né, para uma comédia de aventura e fantasia. E aqui esse projeto teve um orçamento maior que os dois últimos filmes. Aqui a gente teve um orçamento mais ou menos de 11 milhões de dólares. E isso é bem notável ao longo do filme por conta dos efeitos especiais, né, trabalho de maquiagem, trabalho de figurino. Você vê, né, uma evolução, né? Você vê que isso está muito melhor aqui comparado aos dois últimos filmes. Bom, se você gosta muito e se interessa por histórias de bastidores, recomendo que vocês assistam aos meus vídeos, né, de análise que eu fiz sobre Evil Dead e Evil Dead 2, já publicados aqui no canal. Inclusive tem uma playlist que eu vou deixar o link na descrição. Eu falo um pouco desse método que o Sam Raimi usa, né, um método simples, barato, porém bastante efetivo. E você tem no segundo filme a ajuda, né, do Dino de Laurentiis, né, que acabou financiando o filme. Aqui o Dino de Laurentiis ele dá apoio mais uma vez, só que aí, né, ele tem um contrato, um vínculo com a Universal Pictures, né. O Sam Raimi desejava então fazer um filme que se passasse na Idade Média, e aí o Dino de Laurentiis teve então que doar boa parte do orçamento para a Universal, né? E a Universal acabou financiando o filme. E você tem também uma interferência do estúdio, né, no projeto, obviamente. Você tem versões diferentes de Army of Darkness. Você tem a versão de 1h21, né, a versão dos cinemas, que tem o final otimista, e você tem a versão do diretor de 1h36, que possui um final mais pessimista e mais apocalíptico, né? Enquanto o filme, a versão do cinema, né, que teve o corte alterado pelo estúdio, né, a pedido da Universal, tem um final do S-Mart um pouco mais otimista, né? E aí, claro, durante as gravações foi prometido total controle criativo, porém na pós-produção do filme quem teria todo o controle seria a Universal. Então nem o Dino de Laurentiis nem o Sam Raimi poderiam ter poder de controle. Só que aí, pelo menos, né, a Universal ela não desconsiderou então totalmente a ideia do Sam Raimi. Então basicamente foi o seguinte, eles disseram para o Sam Raimi o seguinte: faz o seu filme, vamos lançar na sessão de teste, se caso for aprovado, a gente lança a sua versão. Se caso não for aprovado na sessão de testes, a gente vai precisar então reestruturar algumas cenas, algumas passagens. E aí eles fizeram isso para que o filme ficasse mais suscetível possível ao gosto do público, né? Se é que vocês me entendem. Pelo menos eles ainda consideraram um pouco a versão do Sam Raimi, né? Não desconstruíram totalmente a ideia dele. Não é uma interferência tão brutal, né, a ponto de tipo, ou faz a versão do estúdio ou cancela o projeto. Não. Mas ainda assim, no final do dia, é uma interferência, né, significativa. Ash Williams, interpretado por Bruce Campbell, é transportado para a Idade Média. Armado então com sua espingarda e uma motosserra no lugar da mão, ele precisa enfrentar mortos-vivos para poder recuperar o livro Necronomicon, liderar um exército e voltar para casa. Bom, e claro, aqui o diferencial do filme está justamente na ausência daquele terror que tinha sido abordado nos dois últimos filmes, né? Mais especificamente no primeiro filme. No segundo você já tem uma abordagem que mistura comédia e terror, né? O que acaba se tornando o filme favorito de muitos, né, de muitos fãs da franquia. Aqui nesse filme você já tem um teor mais, né, de aventura, né? Porém o Ash está aqui, né? Tudo que o personagem dele representa, o espírito Evil Dead está aqui. A única diferença está em relação à ambientação, né? O tempo em que a trama se passa, né? O desenvolvimento e a progressão do personagem é um pouco diferente, justamente por conta do cenário. E como sempre, né, óbvio, parabenizar o Sam Raimi. Fica até redundante falar isso, fica até, eu sei que é chovendo molhado, mas a gente tem que parabenizar ele pela expertise, pela genialidade dele de saber trabalhar com vários gêneros distintos e ainda assim não perder o efeito, né? Ainda assim ter sucesso, né? Conseguir fazer um bom trabalho, né?
E isso a gente sabe que é característico, né, do diretor. Obviamente, ele ficou marcado justamente por essa trilogia Evil Dead. Claro que futuramente ele viria a ter sucesso também com a trilogia Homem-Aranha, né? Já abordei essa trilogia aqui no canal também. Mas você consegue ver aqui várias saídas bem pensadas. Uso do stop motion, bons efeitos sonoros, tá? Você tem às vezes algumas tomadas, né? Por exemplo, na cena do lançamento de uma catapulta, onde você vê, acompanha a trajetória do objeto na perspectiva do objeto, né? A perspectiva, tipo a câmera, né? Às vezes alguns planos em primeira pessoa, né? Mostrando o mal indo atrás do Ash, né? Isso é muito interessante e divertido de se ver, tá entendendo? E tudo isso é fruto de uma boa direção. E é óbvio que até o título do filme também tem uma certa influência, né, do estúdio, da Universal. Porque inicialmente eles pensavam um título como The Medieval Dead, né, ou Evil Dead 3. Porém o título foi alterado então para Army of Darkness. E aí eles alteraram isso para que o filme fosse mais comercializado, né, como um filme independente, né, uma tentativa então de desvincular um pouco, né, da reputação estrita de terror dos dois filmes anteriores, né? E se você for isolar, acaba se tornando um filme um pouco mais convidativo, né, para quem tá de fora, para quem não é tão fã da franquia Evil Dead. Agora voltando um pouco para a questão do Ash Williams, o personagem. Aqui, né, essa imagem heróica dele, ela é mantida, né? Aqui você percebe que ele está usando uma vestimenta diferente, ele adota uma postura diferente. Você vê que o personagem há uma certa evolução, há um desenvolvimento, uma progressão maior. Você percebe a boa atuação do Ash Williams, do Ash Williams não, desculpa, a boa atuação do Bruce Campbell, que aqui você percebe nitidamente que ele está mais confortável assim com o seu personagem, né? Isso é interessante de se notar. Agora, se tratando das versões alternativas, você tem a versão de 81 minutos, que é a versão mais curta, né, com um final otimista, né? O Ash não é smart, e alguns diálogos focados no humor. Você tem a versão do diretor de aproximadamente 96 minutos, que é uma versão mais longa, um filme que se alinha então, uma versão que se alinha à ideia do Sam Raimi, com cenas extras, né? Um final mais sombrio e pessimista, que é o final que eu mais gosto, inclusive. Você tem também uma versão de 88 minutos, né, que era uma versão preparada para exibição fora dos Estados Unidos, né, uma versão internacional, que era uma mistura da versão de cinema com mais cenas, né, da versão então do Sam Raimi. E você tem uma de 88 minutos, que é uma versão de televisão dos Estados Unidos, que continha cenas exclusivas que não estão na versão de cinema, né, e tinha algumas cenas do corte do diretor. Então você tem vários cortes diferentes, óbvio, graças à interferência da Universal no projeto. Alguns sites de streaming, inclusive, costumam às vezes colocar a versão do diretor de 1h36 como se fosse a versão original. Para quem for assistir o filme, eu recomendo a versão de 1h36, né, que para mim assim, é a minha favorita, que é a versão mais alinhada à ideia que Sam Raimi tinha para o filme. Além do teor de aventura, você tem também o humor presente, né, e aquele tom satírico, né, boa parte do filme. Prefiro os dois anteriores, mas ainda assim gosto desse filme aqui, tá? Para The Army of Darkness eu dou uma nota 7. Vou fechando minha análise por aqui. Se gostou, por favor, deixe seu like, comente sua opinião abaixo. Esse seria meu comentário por hoje. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Forte abraço, vou ficando por aqui. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.